Gente, se preparem que isso daqui parece ser o chorume do chorume. Monark reage a vídeo do Nicolas Ferreira sobre aquele partidinho de merda, tá? Então vamos lá. O Monark acho que não aprendeu em nada, né, chat? O Monark perdeu dinheiros por causa desse rolê e parece que ele quer insistir no rolê. Bom, vamos lá, vamos reagir a esse vídeo aqui. Então, aparentemente, o Nicolas Ferreira está sendo cancelado pela esquerda idiota, que apoia Hamas e terrorismo do Hamas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, fica tentando lacrar os outros, falando que os outros são antissemitas, né? O que é meio... Ai, senhor Monark, quem é essa esquerda? Quem são esses? Escute os argumentos que tem, Monark. E sim, Israel é um estado sionista, cara. Israel tem no governo só sionistas, praticamente. Israel se comporta como um lugar, né, que pratica geno, tá? Meio desconexo, né? Mas a gente Ele deu a volta. Falar no podcast Três Irmãos, podcast legal, bem bom. Já fui lá também. E vamos ver o que ele tá falando lá. Abre aí em tela cheia o vídeo. Eu vou até nesse react me colocar em algum canto que eu não fique nem perto do Monark e nem do Nicolas, tá? Então se eu sumir do react, vocês sabem o porquê. O que acontece? A liberdade de expressão, ela é uma discussão muito mais profunda do que as pessoas acreditam. Então você tem Chomsky, por exemplo, que relata que existem, por exemplo, judeus que não são contrários a uma tese que foi feita, um estudioso, que colocou como se o Holocausto fosse mentiroso. Se eu fosse parar pra pensar, você fala, pô, nossa, meu Deus do céu. Eu posso falar o que é esse rolê do Chomsky pra vocês. É um dos rolês mais estúpido do Chomsky que tem, em que ele defendeu um professor que estava fazendo falas negando o Holocausto, tá? Eu não sei vocês, mas eu acho que isso é indefensável. Defender alguém que nega algo que materialmente histórico é real e defender isso ainda no mundo acadêmico, que tem que ser pautado pela verdade, entendeu? É disso que a gente tá falando. O Nicolas tá puxando uma fala do Chomsky que foi nesse caminho, e o Chomsky tem várias falas ruins, horrorosas e defesas, tá? E aí ele tá puxando o Chomsky porque o Chomsky é um judeu, e ele estaria, né, usando então um judeu que defendeu isso. E esse é o grande motivo. Foi um professor, se eu não tô enganado, de cadeira de história, tá? Que tava fazendo rolê de negar o Holocausto. Isso nos anos 80. Eu acho que é por isso que a esquerda tentou cancelar o Nicolas, porque ele se deu uma embaralhada aí. Na verdade, esses advogados, essa história é uma história que o Glenn conta muito, né? Tinha uma fundação que existe ainda lá nos Estados Unidos, de advogados, que era uma fundação judia, e eles defenderam, mas eles não defenderam a tese que negava o Holocausto. Eles defenderam o direito de... Eu não tenho tanto problema de ficar um pouco mais próximo do Monark aqui, gente, porque o Monark é só burro. O Nicolas é uma pessoa perigosa, entendeu? O Nicolas é uma pessoa que tem método no que ele faz. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo mesmo, tá? E alguém escrever essa tese e publicar, por exemplo, num artigo científico, entendeu? Ou fazer um livro sobre essa tese. Então, não era que eles estavam defendendo a tese em si, mas eles estavam defendendo o direito do cara que está negando toda a tragédia que eles passaram. Eles, mesmo assim, se uniram para defender o direito dele o fazê-lo. Monark, na academia, se você quiser botar essa tese, ninguém vai te impedir, sabia? Porque tese, ela pressupõe que você vai ter que estudar sobre isso e vai ter que chegar a uma conclusão. A única conclusão que se pode chegar sobre o Holocausto é que ele existiu. Então, mesmo que você parta dessa proposta bizarra e absurda que você está colocando, o único resultado possível de um estudo correto sobre isso é de que o Holocausto existiu. Portanto, não faz sentido se defender isso. Tá? Não é nada difícil de imaginar, não é nada difícil de se pensar. Não dá pra tolerar o intolerável, Monark. Isso é uma frase tosca de alguém de extrema direita, tá? Não é nem frase comunista, tá? Não dá pra tolerar o intolerável, Monark. Não dá pra tolerar aqueles que querem apagar a história, aqueles que querem reescrever a história. Reescrever a história da forma mais rasteira possível. Porque eles valorizavam a liberdade de expressão e entendiam que foi a falta dela que ajudou o Hitler a chegar no poder, até porque Hitler, quando chegou no poder, censurou todo mundo e queimou livro.
né? As pessoas esquecem disso, que o Hitler não era nem um pouco a favor da liberdade de expressão, pelo contrário, né? Porque toda tirania precisa acabar com a liberdade de expressão para se manter, ela não consegue se manter num ambiente onde as pessoas podem falar sobre as merdas que a tirania tá fazendo, né? Então, ele se enrolou um pouquinho aí, mas a ideia que ele tá defendendo tá certa. Então, coloca aí. O Holocausto aconteceu. Nós vamos ficar deixando a gente falar que o Holocausto não aconteceu e ficar influenciando pessoas. A própria comunidade judaica deu a liberdade desses caras falarem isso. Por quê? Isso, boa. Segundo ele, a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que ela auto se regula não é censurando as coisas, mas deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo dali é absurdo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista. Claro, Nicolas, claro. Se tem uma coisa que a gente precisa é deixar que se forme um partido nazista, é deixar que esses ratos e essas baratas saiam por aí, né, falando merda, produzindo merda. Vai ver vídeo lá nos Estados Unidos dessa galera desfilando em público, tá? E botando medo, tá? Medo na comunidade LGBTQIA+, porque eles andavam armados em lugar que pode andar armado, destilando o ódio deles, tá? Vai ver se isso é legal. A gente não precisa ter essa experiência para saber que o fascismo não é algo que a gente quer. A gente não precisa disso. A gente não precisa da liberdade para fascista, tá? O que você tá defendendo é o indefensável. O que você tá defendendo é literalmente a possibilidade da existência de pessoas que queiram que outras pessoas não existam. É isso que você tá defendendo. Parabéns por defender isso, né? A gente sabe o que você defende, Nicolas. A gente sabe de verdade mesmo. Isso daqui é você sendo extremamente honesto no que você defende. Aí eu me pergunto, tá advogando em causa própria, Nicolas, ao defender essa forma de liberdade de expressão? É pequeninismo, não tem relevância nenhuma. Então as pessoas vão olhar e falar, pô, ridículo isso, não vou fazer parte É daquilo. isso aí. O que acontece? Isso aí. Pausa aí. O Nicolas. Não, as pessoas não vão olhar pra isso. E você sabe disso. Você sabe disso. Esse é o detalhe. Você sabe que não vão olhar e achar que é ridículo. Você sabe muito bem o que você tá fazendo. Tem método no que esse moleque faz, tá? Nem moleque mais é, né? Tá muito bem aí nesse vídeo, apesar desse errinho, mas ele já corrige logo depois, na verdade, ele deixa claro o ponto dele ali, e eu acho ótimo, eu fiquei feliz, inclusive, de ver o Nicolas adotando, pelo menos mostrando o entendimento da defesa pela liberdade de expressão irrestrita, mostrando esse caso, onde até pessoas que não gostariam de ouvir o que estava sendo dito, lutaram para que pudesse ser dito aquilo, né? Que é o que a gente deve fazer para se ter liberdade de expressão. A gente tem que tolerar todas as visões de mundos, inclusive aquelas que a gente acha abominável e não concorda. O Monark, né, pelo visto não aprendeu absolutamente nada com a saída dele do Flow. E aí isso fala muito pra gente, porque não é o fato dele não ter aprendido. O Monark sabe o que ele defendeu quando ele saiu do Flow e sabe o que ele continua defendendo. Ele não discorda disso. Ele não discorda efetivamente da possibilidade de existência de um partido nazista. Se nazista não te incomoda, meu amigo, isso fala muito sobre você, tá? Fascismo não é pra existir. Essas pessoas não devem existir, tá? Não tem que ter liberdade. Não tem que ter direito a existir esse tipo de pensamento. Né? Como o nazismo. Ninguém aqui concorda com o nazismo, todo mundo acha abominável esse tipo de ideia, mas a gente entende. Acha abominável, Monark. As suas ações dizem se você acha ou não acha abominável. Se você acha que é normal a existência de um partido que fale sobre isso, você não condena, você não acha abominável, meu amiguinho, tá? As suas ações é o que ditam, a sua fala dita muito. Não é normal isso. Que numa sociedade livre, até as pessoas que têm esse tipo de ideia têm o direito de se expressar, sem que o Estado prenda elas, ou multe elas, ou não sei o quê. E aí cabe nós, da sociedade pensante, de olhar para essas pessoas que estão defendendo essas ideias, combater as ideias dessas pessoas e tentar convencer essas pessoas de que elas estão pensando errado. Meu Deus, é muita estupidez, assim. A legislação, inclusive, que fala, no caso, né, de fascismo e tudo mais, ela é muito específica em relação a isso. Ela não é um cala-boca geral, Monark. Olha aqui eu ter que falar de judiciário burguês e ainda ter que falar o óbvio pra você. É muito claro o que você é proibido de fazer nesse caso, tá? Porque vocês estão pegando, né,
em cima de algo muito específico. Muito específico. Né? E se a gente perceber que elas não pensam dessa forma, mas estão sendo É uma intenção, maliciosas, gente, é, a com gente certeza. combate através do nosso discurso público, né? Refutando as opiniões dessas pessoas tipo, refutando, falando que não concorda, né? Demonstrando para as pessoas que te seguem que aquelas ideias são nocivas para a sociedade. Então, você não precisa calar, você não precisa usar o Estado, ou o Xandão, ou o Judiciário, ou qualquer coisa do tipo, para calar as pessoas. É só isso. É só isso. E o Nicolas meio que entendeu isso e tava falando sobre isso. E aí vem a esquerda hipócrita do caralho, porque eles são hipócritas, né? Porque eles estão... Tem um monte de esquerdista aí que tá criticando judeus pra caralho e de um jeito que é antissemita. Aí pega e fica tentando cancelar o Nicolas, né? Ninguém, Monark, tá atacando judeu no sentido de tá atacando alguém que tem uma religião. Ninguém tá fazendo isso. Está sendo atacado o sionismo, que é uma outra coisa que até hoje você não entendeu, e está sendo atacado um Estado organizado que está massacrando uma população, uma etnia, tá? Isso tem nome. Isso tem nome e o Lula, né, deu nome aos bois disso internacionalmente. Que tá bem mais do lado de Israel do que a esquerda atualmente, né? Sobe um pouquinho ali, nessa thread aí. Aí, ó, a articulação judaica de esquerda, né? Aí tem uma bandeira da África do Sul. Tipo, é tudo nada a ver. O que a África do Sul tem a ver com o judeu? Eu não sei. Chat, eu conto ou vocês contam pro Monark por que tem uma bandeira da África do Sul aqui? Hein? Eu conto ou vocês contam? Monark. Nunca aconteceu um negócio na África do Sul chamado apartheid, não, tá? Né? Nunca aconteceu genocídio também, né? Por causa do apartheid lá na África do Sul. Mano do céu. Esse react eu poderia entrar mudo e sair calado, cara. Que o Monark já entregou tudo aqui. Sei, às vezes tem a ver pra caralho. Às vezes tem uma correlação e eu não tô sabendo. Aí o Nicolas defendeu o direito de negar o Holocausto e fundar partidos nazistas. Não, ele defendeu a liberdade de expressão irrestrita, igual é nos Estados Unidos, só isso. E ele falou que ele defende ao ponto de que até mesmo essas coisas que vocês falaram aí possam acontecer. Não é que ele defendeu que isso aconteça no sentido que ele quer que aconteça. Ele só quer que a liberdade de expressão seja plena ao ponto do Estado não conseguir fazer nada nem mesmo com essas pessoas. Porque assim ele protege o resto das pessoas. Ixi, algum bicho muito forte entrou ali. Eu comprei um mata-mosquito, e aí quando o bicho entra lá, ele leva choque, né? Aí algum bicho muito grande fez um barulho ali. Bom... Gente, isso daqui é cinema, tá? Isso daqui é cinema. Primeiro ele fala da África do Sul ali, e aí depois ele para a live por causa de um bicho fazendo barulho. Cinema. Monark. Então é isso, basicamente. Então, essa esquerda sempre com uns argumentos baixos, tentando chamar todo mundo de nazista. Nicolas não falou nada de errado, inclusive eu achei ele muito corajoso. Não, defender a existência de um partido nazista é uma coisa contra o nazismo. Sim, Monark. E ele tá adotando uma posição por princípios aqui, que eu acho que se ele se manter firme nisso, vai ajudar muito com ele que daqui pra frente, porque a gente está vivendo num momento onde a liberdade de expressão está sendo atacada a todo custo, e o único antídoto a isso é defendê-la ao ponto de defender os seus princípios, né? Se você não entende o princípio da parada que está sendo atacada, você não... Se esse país não fosse um circo, o Nicolas estaria na cadeia. Olha, eu tendo a concordar com isso, que mesmo na bagunça que é, né, a democracia burguesa, pessoas como Nicolas, eles flertam com o que há de pior possível. A gente sabe, né, que o capitalismo ele sempre vai caminhar em direção ao fascismo, né, se der corda para ele. Mas, né, em alguns lugares, né, se colocam algumas travas em relação a isso, né? Que não é o caso aqui do Brasil na forma prática, né? O Nicolas expôs uma menina menor de idade e não deu absolutamente nada pra ele até hoje, né? Naquele caso do banheiro lá do colégio. Fica difícil você defender, entendeu? E ele aparentemente entendeu o princípio. E eu acho isso muito foda e achei legal dele ter a coragem de falar isso. É que se você for para pensar, foi exatamente isso que eu tava falando lá atrás, né? Falei de um jeito bêbado e ele falou de um jeito mais sóbrio, mais comedido, mais tranquilo.
né? E aí os caras vão lá tentar cancelar ele. Mas eu acho que ninguém nem ficou falando nada sobre isso, porque já deu, né? O nego já entendeu que isso aí é tudo hipocrisia da esquerda. E na hora de atacar os judeus, eles atacam pra caralho. Mas aí alguém fala sobre liberdade de expressão, antissemita. Ô, Monark, que esquerda é essa que você tá falando aí? Dê nomes aí. Quem que ataca os judeus? É uma hipocrisia sem fim. Pau no cu de articulação de esquerda. Se fuder. É isso aí. A Miyoko mandou aqui, ó. Às vezes quero fazer perguntas sobre nazismo, por exemplo, dentro desse contexto, mas o receio é de que a sociedade sempre não entende todo o contexto do que estamos falando. Pois é, eles transformaram o Holocausto, né, a história do Holocausto, numa arma política, né, numa narrativa, né, que... Nossa, gente, desculpa. Nossa, quanta... Desculpa, é foda falar que quanta estupidez, tá? Mas não tem outra coisa. Tem dezenas de livros, tem documentário, tem desenho, tem filme, tá? O que não falta é material sobre isso. Não falta, sabe? Pra onde você olhar tem material sobre discussão disso, tá? Você não precisa se informar disso com um monarca, praticamente um negacionista do Holocausto, né? Porque do jeito que a gente tá vendo aqui, daqui a pouco ele caminha pra isso, sabe? Nossa, tem o Maus, que é quadrinhos, acabaram de lembrar aqui, tem quadrinhos sobre isso, sabe? E gente, não é nada obscuro, não tá escondido numa livraria obscura, num sebo, tá? Isso se vê nas escolas. Acho que toda criança viu o Holocausto em escola. Por pior que a aula de história dela pode ter sido, todo mundo viu. Gente, é método. É de propósito, é impossível. E sempre quando você tá perdendo uma discussão, ou você não quer ter uma discussão, em vez de você ter a discussão, você descaracteriza o teu interlocutor, chamando ele dos nomes mais abomináveis, e chamar alguém de nazista é atualmente um dos mais abomináveis. E é isso. Tipo, só pra matar o diálogo. Então, como que você quer que chame a pessoa que aceita a existência do partido nazista? A gente não chama de nazista, a gente chama de simpatizante do partido nazista? Fica melhor assim, Monark? É assim que a gente tem que fazer? Melhora? Melhora a ideia? Então é isso, é tudo simpatizante mesmo. Porque se acha que tem que existir, simpatiza com. Tá ligado? E essas pessoas que fazem isso, elas não estão nem aí pros judeus, tá ligado? Você acha que a articulação judaica de esquerda com a bandeira da África do Sul tá aí pra luta dos judeus? Eles estão nem aí pra essa porra. Eles só querem lacrar e fazer política, atacar os outros. Ai, senhor. Usando a dor e o sofrimento da população judaica no passado. É nojento, que a política hoje em dia é nojenta, essa é a verdade. A Miyoko comentou, a África do Sul não poderia ser algo sobre o apartheid? Pode ser, né? Mas o que os judeus têm a ver com o apartheid na África do Sul? Eu acho que eu sou só burro. Eu vou embora! Eu só sou burro, é isso, Monark. É sobre isso, cara. É isso, por favor, acaba o Monark. Finalmente ele acertou. E eis que o relógio quebrado finalmente acerta uma hora. Quem disse que o Monark não ia acertar alguma coisa nesse corte, né, gente? Burro e não tô conhecendo a história, talvez tenha uma história, e eu preciso aprender sobre ela pra entender. Parem de dar pix pra esse moleque, gente. O Homem versus Tanque mandou aqui. Difícil é o povo entender que nazismo era de esquerda. Porque não era? Era os nacionais socialistas, né? De direita não teria como. Só se socialismo for de direita. Monark. Ó, primeiro, deixa eu chegar aqui. De repente, se você chegou aqui e acha de verdade que esse rolê tem um mínimo de fundamento, o que não falta é vídeo desmentindo isso, e eu não vou perder meu tempo aqui desmentindo isso. Mas eu só quero fazer uma pergunta pra vocês. Gente, nome de partido político diz muito sobre partido político, né? Nome de partido político fala muito. O PP no Brasil é partido progressista. Um partido que vota contra qualquer pauta progressista, tá? Bolsonaro foi eleito pelo Partido Social e Liberdade. Então tem social no nome, é socialista, tá? União Brasil. União Brasil é união pra quem, gente? Pra população periférica não é, tá? PSDB, Partido Social Democrata. Se o PSDB fosse social-democrata, ainda tinha sido alguma coisa, hein? E olha que social-democracia nem é bom, hein? Tá? E por aí vai. Nossa, é inacreditável. Inacreditável. Ah,
Quer ver um outro nome de partido também? Que eu sei que é estranho falar, mas, por exemplo, no contexto de política, falar a palavra liberal, ela tende a ser uma palavra que significa progressismo, tá? O PL é Partido Liberal. De liberal ele não tem absolutamente nada, é um dos partidos mais conservadores que tem, e o liberal aí só pode ser em termos econômicos, né? Mas em termos políticos, normalmente o termo liberal tá associado, né, a progressismo, tá? E não é um progressismo muito real não, tá? Tem um vídeo muito bom que saiu ontem de um camarada gringo falando sobre isso. Sei lá, em 1945 era de direita o socialismo? O que eu tô perdendo aí? A Miyoko falou assim, ó. Só para encerrar, gente, para ficar bem claro, fascismo é um movimento de extrema direita. Fascismo anda de mão dado com o capitalismo. Fascismo anda de mão dado com conservadorismo, tá? Ó, a Nilce e o Leon, no vídeo de resposta ao Nando Moura, disseram que o nazismo era de extrema direita, de acordo com os artigos que eles leram dos livros mencionados pelo próprio Nando. Mas acho que cada historiador tem uma análise. No mundo moderno de agora, o nazismo, a meu ver, é de esquerda. Cara, essa galera que escreve comentário pro Monark é o nível Monark mesmo. Ao meu ver, é de esquerda. Meu amigo, não tem nada de ao meu ver nesses rolês. Existe uma análise material do que foi, entendeu? É isso. Se analisa o que foi, se analisa a realidade, se analisa as pautas, se analisa o que foi feito, se analisa como foi feito, tá? Socorro. Eu acho que a gente tem que entender, se a gente considera o socialismo uma ideia de esquerda, se o nome do partido é Nacional Socialista, pô, como que pode ser de direita o bagulho? Pra mim é simples. Ou o socialismo era de... Gente, o PP amanhã, nas brigas por descriminalização do aborto, tá? Legalização da maconha e tudo mais, tá? O Monark tá ensinando pra gente que o PP vai puxar isso aqui no Brasil na bancada. Arthur Lira, camarada! Entendeu? Eu acho que eles falam que o nazismo era de direita porque eles brigaram com o comunismo. Aí talvez a galera de esquerda faz essa análise. Pô, os caras brigaram com o comunismo. Então eles não eram de esquerda. Sei lá. A verdade é que tanto faz, velho. Se era de esquerda, se era de direita, se era de frente, baixo, cima, do lado, 4 graus à direita, um pingo pra trás, um pingo pra frente, 4 pulinhos, sei lá. Foda-se o que era. O importante era que o nazismo era uma merda. Eles industrializaram a morte, tá ligado? Eles industrializaram o genocídio. Então, é isso que importa. Se é de direita ou de esquerda, foda-se. O que importa era que era uma ideia perversa, é uma ideia perversa, e que a gente já entendeu isso, né? Infelizmente, a humanidade fez esse experimento, e agora a gente entendeu. Que experimento merda que a gente fez aqui, né? Vamos tentar não fazer mais. Ponto, acabou. Isso é o nazismo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente entende que foi um negócio merda demais e a gente não pode fazer. E a forma de como não fazer isso é liberar a existência desse partido. Bom demais uma forma de pensar. Bom demais. É não proibindo a existência disso. É não combatendo isso. Bom demais, Monark. O pensamento monarquiano, né, é algo que não tá no nosso alcance, gente. Não tá mesmo. Agora, esse negócio de ficar querendo jogar um pra um lado pro outro, foda-se, mano. É tipo a batata quente da história da humanidade, tá ligado? Um negócio meio bizarro. Porra! É isso, gente. Espero que tenha dado pra passar raiva e rir um pouco, né? Principalmente na hora que ele assumiu e acertou que ele é burro, né? Então é isso. Curta, comenta, compartilha. Valeu a quem faz a gente sofrer com os cortes aqui. Valeu demais. Tchau, tchau.